E se eu te dissesse que o homem que nos deu a luz da ciência passou, na verdade, a maior parte da vida obcecado pelas trevas? Nós aprendemos na escola sobre a maçã, a gravidade e as leis do movimento. Aprendemos sobre o santo da razão. Mas essa é uma versão higienizada da história. Quando o economista John Maynard Keynes e o biógrafo Michael White abriram o baú de manuscritos que Newton escondeu por toda a vida, eles não encontraram apenas matemática. Eles encontraram milhões de palavras sobre alquimia, profecias bíblicas e rituais obscuros. Hoje, no Estúdio Quântico, nós vamos fazer uma investigação jornalística sobre a psique do cientista mais influente da história. Esqueça a lenda. Vamos olhar para o homem, paranoico, vingativo, místico e brilhante. Bem-vindos ao lado sombrio de Isaac Newton. O gênio solitário. Para entender a mente de Newton, precisamos começar pelo isolamento. Segundo o biógrafo Richard Westphal, autor da obra seminal Never at Rest, Newton possuía uma capacidade de concentração que beirava a patologia. Westphal descreve uma dedicação quase monástica. Durante seus anos mais produtivos, ele frequentemente esquecia de comer. Quando seu gato engordava com a comida intocada no prato, Newton mal percebia. Ele trabalhava 18, 20 horas por dia, 7 dias por semana, não por prazer, mas por uma compulsão devoradora. Como ele mesmo escreveu, a verdade é a filha do silêncio e da meditação ininterrupta. Mas essa solidão teve um custo psicológico devastador. Em 1693, Newton sofreu o que hoje chamaríamos de um colapso nervoso total. Ele enviou cartas delirantes aos amigos, acusando-os de tentar enfeitiçá-lo ou armar ciladas com mulheres. Essa obsessão te parece familiar? Muitos gênios pagam um preço alto pela excelência. Se você gosta desse tipo de análise psicológica de grandes mentes, já deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entender que você quer conteúdo mais profundo. O último mago. Agora, aqui entra o segredo que ele levaria para o túmulo se pudesse. Enquanto o mundo o celebrava pela física, Newton se via secretamente como um profeta escolhido por Deus para decifrar a sabedoria antiga. Michael White, em sua biografia The Last Sorcerer, argumenta que Newton não foi o primeiro da Era da Razão, mas o último dos magos. Ele gastou mais tempo tentando transformar metais e calculando a data do Apocalipse bíblico do que formulando as leis da física. E aqui temos um ponto crucial de debate. Por muito tempo, historiadores tentaram separar o Newton cientista do Newton alquimista, como se o segundo fosse uma vergonha. Mas hoje sabemos que isso é impossível. A ideia de ação à distância, a gravidade puxando planetas sem tocá-los, era considerada ocultismo na época. Foi justamente sua mente aberta à magia e às forças invisíveis da alquimia que permitiu a Newton conceber a gravidade. O racionalismo puro teria rejeitado essa ideia. A loucura dele foi, ironicamente, a chave da sua maior descoberta. Mas se a alquimia era seu segredo, a vingança era pública. A fragilidade emocional de Newton o tornava incapaz de lidar com críticas. James Gleick, em sua biografia, retrata um homem que não queria apenas vencer debates, ele queria aniquilar a existência dos rivais. Você conhece a frase, "Se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes"? Parece humilde, certo? Mas muitos historiadores acreditam que isso foi um insulto sarcástico a Robert Hooke, um rival que era fisicamente corcunda e de baixa estatura. Newton estava chamando-o de anão intelectual e físico. O ápice da sua fúria foi contra o alemão Gottfried Leibniz, na disputa sobre quem inventou o cálculo. Newton usou sua posição como presidente da Royal Society para nomear um comitê imparcial para julgar o caso.
O detalhe sórdido. O próprio Newton escreveu o relatório final do comitê em segredo, elogiando-se a si mesmo e condenando Leibniz como plagiador. Ele destruiu a reputação do rival friamente. Como disse Westphal, ele não descansou até que Leibniz estivesse morto e enterrado. E mesmo depois da morte de Leibniz, Newton teria dito que teve grande prazer em quebrar o coração dele. O político implacável. Nos seus últimos anos, Newton abandonou a ciência para se tornar político e diretor da Casa da Moeda. E aqui entra a análise precisa da historiadora Patricia Farah, autora de Newton, The Making of Genius. Segundo Farah, o Newton que conhecemos é uma marca construída cuidadosamente pelo próprio cientista. Ele posava para retratos que o faziam parecer um aristocrata, controlava quem tinha acesso aos seus papéis e reescrevia a história de suas descobertas. Como chefe da Casa da Moeda, ele perseguiu falsificadores com a mesma obsessão que aplicava à física. Ele montou redes de espionagem no submundo de Londres e enviou dezenas de homens para a forca. O homem que decifrou o universo não tinha misericórdia humana. Isso muda a forma como você vê a ciência? Nós devemos separar a obra do autor ou o caráter define o gênio? Comenta aqui embaixo. Gênio ou tirano? Quero saber sua opinião. Conclusão. Isaac Newton não foi um santo enviado dos céus da razão. Ele foi humano, demasiado humano. Ele era inseguro, vaidoso, crente no sobrenatural e capaz de grande crueldade. Mas talvez tenha sido exatamente essa escuridão interna, essa necessidade desesperada de encontrar ordem no caos, de controlar o incontrolável, que o impulsionou a buscar as leis imutáveis do universo. A luz da ciência de Newton nasceu das sombras de sua própria mente. A lição que fica é que a genialidade raramente é limpa ou equilibrada. Se você gostou dessa investigação, inscreva-se no Estúdio Quântico. Nós temos um vídeo inteiro detalhando a guerra do cálculo entre Newton e Leibniz que você precisa assistir agora. Até a próxima e continue questionando a realidade. Este conteúdo foi construído a partir das principais biografias de Isaac Newton. Se você quiser conhecer mais sobre sua vida e genialidade, recomendo obras como Newton, The Making of Genius, de Patricia Farah, Never at Rest, de Richard Westphal, e outras que estão listadas na descrição. Confira os links e aprofunde-se ainda mais na história desse grande cientista.